Eu quero agradecer, né, a oportunidade e fico muito feliz de ver o centro está sendo vocês estão inaugurando o centro. Inaugurando hoje. Então, pois é. E fico feliz porque eu conheço o grupo, né? Então eu sei da seriedade do grupo e eu sei da seriedade dos temas que o grupo vai trazer para Viçosa, né? Eu queria colocar 3 pontos para iniciar a nossa conversa. O primeiro deles é a questão da caridade, misericórdia, né? O segundo é a questão da dimensão temporal das coisas que a gente vai discutir. Então, o que eu quero dizer com essa questão da dimensão temporal, né? Eu tinha uma ideia em 2007, quando eu comecei a me interessar por esse assunto, lá em 2007. Eu tinha uma ideia que o problema começava no meio do século XIX, e aí é engraçado que ao longo do tempo a gente vai colocando assim, marcos históricos, vai fazendo assim, né? E a gente vai tomando consciência de que a gente sabe pouco, sabe? Meu Deus, sabe? E vai quanto mais tudo mais sabe que sabe pouco. Então eu costumo aplicar ao estudo desse assunto aquela expressão, não sei se mineira, comer o mingau quente pelas beiradas, né? Então sempre quando eu dou um curso desse, eu estou acostumado em algum momento a passar aperto, não me importo com isso. Alguém me faz uma pergunta, eu não sei responder, eu anoto, eu corro atrás para poder resolver aquela questão para o próximo curso, né? Marinês já participou comigo num seminário de Mariologia, no qual eu dediquei metade do tempo para essa temática no Ceará, 6 horas. Aí depois Marinês, ela intermediou a minha ida lá na Aliança de Misericórdia, e lá o curso foi de 16 horas, foram 2 finais de semana. A Marinês me viu passando alguns apertos no meio de um grupo de 20 líderes da comunidade. Em alguns momentos me fizeram perguntas, eu disse, olha, isso eu não sei, vamos anotar aqui. E aí a gente vai ampliando, né, o conhecimento. Então a gente realmente fala em cima daquelas coisas que a gente tem segurança, né? Mesmo assim, vocês vão perceber que eu uso muito fluxograma e em alguns momentos os fluxogramas eles indicam algumas possíveis relações entre pensamentos de filósofos, de teólogos e entre fatos da história, e existem algumas daquelas correlações que para mim ainda são dúvida. Então, à medida que eu vou falando, eu vou deixando claro aquilo que para mim é certo e aquilo que eu ainda estou, né, correndo atrás, tá bom? E achei interessante a exposição que o Phil fez do grupo Dom Viçoso, da vida do Dom Viçoso, né? Porque faz a gente perceber o seguinte, que controvérsias dentro do clero não são uma coisa do século XXI. E quando a gente vai às missas e a gente escuta coisas, né? E as mais variadas recomendações, eu sei que eu estou no meio de pessoas aqui que escutam muitas coisas, nas missas inclusive, e que fica lá no banco rezando, né? Um coração feliz ou com um coração partido, né? É o que acontece com a gente. Então a gente reza por todos os membros da hierarquia, mas a gente vive um momento bastante doloroso quando nós escutamos falas dentro da igreja, né? Vou colocar dessa forma, falas dentro da igreja, entre irmãos, entre pessoas do clero e pessoas do laicato. E não adianta tampar o sol com a peneira, né? Nós precisamos correr atrás da verdade. Eu tenho certeza que esse grupo aqui é um grupo que está disposto a encontrar a verdade, custe o que custar. Não é verdade? E também, esse é o nosso perfil, e a gente não tem medo dos fatos, a gente não tem medo de se ver em apuros com o pensamento de um pensador, tá? É muito interessante quando a gente vai entrando nessa temática guerra cultural, né? Que outros sinônimos a gente poderia colocar? Revolução cultural, alguns já ouviram falar de marxismo cultural, outros já ouviram falar de revolução civilizacional anticristã, né? Eu me perdi aqui. Mas é interessante a gente perceber o seguinte, perceber que é um fenômeno, né? É um fenômeno que exige de fato muito estudo, porque é um fenômeno que, para entendê-lo, a gente tem que
ir lá para trás, ir lá para o primeiro milênio, né? Como eu disse para vocês no começo dos meus estudos, eu estava satisfeito com as explicações que paravam no metade do século XIX, lá com Marx e Engels. Aí depois eu comecei a me interessar por coisas do século XVII e XVIII e vi que século XVII e XVIII não era suficiente, fui para o século XVI, depois fui para o século XIII. Agora eu estou tentando entender algumas coisas da virada do século XI para o século XII. Eu estou me debatendo com o pensamento de alguns filósofos dessa época, né? E hoje eu queria dar uma ênfase especial para o primeiro milênio, né? Então, gente, tem como eu tirar essa cadeira daqui? Eu vou tentar fazer isso. Estava pensando em mesma coisa. Exatamente. Peraí. Fala, a nossa conversa de hoje é uma conversa, inclusive, que vai servir para nós montarmos um roteiro. Porque a gente pode pegar tantos pontos de partida, né? Então, eu pensei nessa organização de hoje para que nós nos conhecêssemos, né? Vai valer a pena a gente testar, né? Testar o campo. Colocar alguns marcos históricos, alguns marcos temporais, cronológicos, para a gente, inclusive, ver o que vale a pena falar nos outros 3 encontros, tá bom? Então, voltando aos pontos iniciais, caridade, né? Antes de falar, de entrar aqui na apresentação nos slides, eu gostaria de trabalhar esse tema, caridade. Foi a palavra que veio ao meu coração hoje quando eu estava resumindo 1 Coríntios 13, a excelência da caridade, né? E a gente poderia colocar de uma outra forma misericórdia, caridade. Então, a caridade, eu gosto muito do pensamento, já vou abrir o jogo aqui, né? Do Olavo de Carvalho, quando ele fala que o ser humano é um ser que ele tem necessidades em 3 dimensões. E a primeiríssima dimensão na qual esse ser humano tem necessidades é no nível espiritual. Numa segunda dimensão é a dimensão cultural e a terceira é a material. E ele discute longamente, repetidamente, em alguns artigos dele, que o seguinte, que não adianta nós colocarmos a necessidade material na frente de todas as coisas, ou ela isolada das outras, e nós esquecermos que o ser humano tem necessidade de ser santo e tem necessidade de cultura sã, cultura boa, né? E ele, inclusive, tem uma argumentação que eu gosto muito dela, que ele fala o seguinte: na Europa, quando você analisa a história dos povos europeus, você percebe o seguinte, que os países que deram multidões de santos místicos para a história da Igreja Católica foram países que investiram, há muitos e muitos séculos antes, investiram pesado na espiritualidade. Foram um povo que mergulhou na fé para valer. Então eles tiveram como foco fé católica. E aí aquilo deu um boom de geração de santos e místicos, né, doutores para a igreja. E ele fala o seguinte: nestes países onde se verifica essa maior concentração de santos, místicos e doutores, séculos depois você percebe um boom de crescimento intelectual, cultural. A espiritualidade sadia gera uma sede de conhecimento, gera uma sede de busca pelo conhecimento, e aquele povo corre atrás. Então é o povo que foi à frente em termos de conhecimento científico, conhecimento filosófico, em todos os níveis, né, nas artes. E ele vai explicar que estes povos, eles vivem um terceiro boom de crescimento, que é o crescimento material. Os povos mais ricos hoje, se você analisar a história, você percebe essa sequência, né? Então, tá todo mundo hoje em dia falando de preocupação com o pobre, né? É um tema aí que é uma preocupação com o pobre. Quem que é o pobre? É a natureza que é o pobre, é a Amazônia que é o pobre, é o pobre que está sem comida ali no morro, é a mulher que é pobre, é a adolescente do morro que é pobre e que engravida, é o negro que é pobre.
e é o homossexual. Quem que é o pobre? O homossexual que é o pobre. Então, a discussão da pobreza, ela precisa ser bem colocada. Nós precisamos primeiro enxergar a nossa história, e nós precisamos enxergar a riqueza espiritual da nossa história para a gente saber como trabalhar com a questão da pobreza, né? Outro dia eu estava conversando no grupo de WhatsApp, eu falei com o pessoal assim, olha, não adianta nada nós ficarmos falando só de pobreza, 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 se nós não abordamos os assuntos que levam as pessoas para o inferno. Não adianta nada. Não adianta nada a gente calar a boca e fechar os olhos para o aborto. Não adianta nada a gente fechar os olhos para a ideologia de gênero, porque enquanto a gente não se levantar contra isso, essas coisas vão sim levar multidões para o inferno. O que adianta colocar comida na mente de todo mundo? Né? A gente quer que as pessoas não passem fome. A gente quer, mas tem eu não sei se é Dom Estevão Bittencourt, eu quero me certificar disso, mas é um bispo católico que fala o seguinte, que o pecado tem efeitos de desequilíbrio na vida do ser humano, e esse desequilíbrio ele é tão mais intenso em função da gravidade e em função do destinatário do pecado. Então esse bispo explica o seguinte: se você faz uma ofensa ao seu irmão, e aquela ofensa ela caracteriza uma ofensa a Deus também, aquilo é um pecado, aquilo causa um desequilíbrio espiritual, causa um desequilíbrio psicológico, causa um desequilíbrio cultural e material no universo inteiro. O pecado de uma pessoa causa desequilíbrio no universo inteirinho. Ele fala dessa forma, né? Se essa mesma palavra dura, essa mesma ofensa, ao invés de ser dirigida ao seu irmão, você a dirige à sua mãe, a gravidade do pecado aumenta imensamente diante de Deus, porque é sua mãe, e a gravidade dos desequilíbrios no universo inteiro aumenta imensamente. Se você, por acaso, direcionar a mesma fala a Deus, de ofensa a Deus, diretamente a Deus, aí não tem nem mais como tentar imaginar uma comparação. Entenderam a questão? Então, diante disso, parem e pensem numa questão central para essa coisa da guerra cultural. Vamos trazer um tema da atualidade para depois a gente voltar para o passado, né? Sustentabilidade socioambiental. Amazônia, queimada, crescimento demográfico, o peso socioambiental de uma nova criança que nasce. A ONU, inclusive, já tem documentos em que ela quantifica quantas toneladas de gás carbônico uma nova criança significa para o planeta em tantos anos depois que ela nasce. Já existem estudos dessa forma, né? Então, uma das preocupações que eu vou chamar de minhoca na isca é a questão da sustentabilidade socioambiental, os problemas ambientais. Isso está sendo uma minhoca que está tampando uma isca terrível, né? Anticristã, anticatólica. Agora, jamais os problemas ambientais vão diminuir de gravidade, ao contrário, eles só vão piorar enquanto a humanidade ela tentar resolver esse problema, justificando pecados tão graves quanto o aborto e a destruição da família. Então não adianta. Eu sou biólogo, né? Então essa temática ambiental para mim ela é muito cara, a gente discute lá no departamento entre os microbiólogos, mas a gente sabe que não é só a ciência que resolve esse problema. A gente sabe que a fé precisa ser considerada, e essa é a nossa guerra, porque na verdade a sociedade contemporânea ela não está querendo desconsiderar a fé. Ela está querendo desconsiderar que Deus criou o mundo e pronto, isso aqui tudo vai ser resolvido pela ciência, né? E nós é que vamos definir as normas éticas, não temos que preocupar se foi Deus que criou o ser humano. Então, jamais os problemas ambientais serão resolvidos, ao contrário, só vão piorar. Por outro lado também, se o mundo, a humanidade insiste em resolver os problemas contemporâneos, por exemplo, a questão ambiental, né? Por essa via, pela via do pecado, o ser humano vai ficar cada vez mais egoísta, porque o pecado gera egoísmo,
O pecado alimenta um círculo na pessoa, que a pessoa vai se fechando. Então, ao invés das pessoas serem mais caridosas, mais abertas, né, para fazerem coisas boas, elas vão ficar cada vez mais envenenadas pelo egoísmo e cada vez mais o ser humano vai sofrer, né? Se também não for feito nada para mudar de rumos, os problemas psicológicos só tendem a agravar, né? As pessoas vão ficar cada vez mais desequilibradas, porque o nosso psicológico, ele não está desligado do nosso espiritual. Eu tenho uma psicóloga aqui que pode me corrigir, tá? Fica à vontade. Mas eu, na universidade, como professor, eu tenho 15 anos, vou para 16 agora de professor lá, eu tenho convivido com colegas que têm 30 anos, 35, que estão aposentando agora, né? E às vezes quando a gente participa de um fórum de discussão e a gente analisa processos, eu não vou falar que tipo de processos são, aí eu me deparo com colegas de diferentes tempos de UFV e que estão ficando assim, se perguntando: o que está acontecendo? Nós estamos percebendo uma escalada em fase logarítmica dos casos de depressão entre os estudantes e professores. Eu tenho visto isso, eu não tenho acesso à pesquisa, mas eu tenho visto os meus colegas se perguntando, e alguns assim realmente muito preocupados, né? E a gente percebe que isso está acontecendo mesmo, né? Então, essas coisas elas tendem a piorar se uma série de pecados continuarem sendo veiculados institucionalmente pelas diferentes instituições. Então, a gente já faz uma caracterização da guerra cultural no momento atual, contemporâneo, né? As instituições veiculam estes venenos, a gente sabe disso. A gente sabe, mas a gente precisa colocar agora uma outra referência, que é a referência escatológica. A gente precisa olhar para o Catecismo da Igreja Católica e perceber que esse quadro, ele é um quadro que ele pode ser lido de acordo com o que o Catecismo fala sobre a segunda vinda de Jesus. O que vai acontecer antes da segunda vinda de Jesus? Ninguém pode afirmar quando Jesus vai voltar. Mas antes de Jesus voltar, no Catecismo está claro que o anticristo ele vai se impor no mundo e ele vai se apresentar como aquele que vai resolver todos os problemas, e ele vai usar de todas as instituições para fazer isso, e os cristãos católicos vão sofrer a pior de todas as perseguições. A gente percebe uma escalada, né? Uma escalada nesse processo, e então isso tem uma dimensão escatológica. Quando é que Jesus vai voltar? Não sabe, né? Década de 90 a gente escutou tanto o Padre Jonas falando de Nova Era, né? Lembra, Mônica? E aí ficamos com aquela coisa: não, Jesus vai voltar. O Padre Jonas uma vez numa palestra falou assim: olha, eu ainda vou estar vivo quando eu vou tentar entrar no aeroporto e eles vão... Padre Jonas, cadê sua marca? Ela, não tem, então você não pode entrar. Ele falou assim: eu vou viver isso. Aí quando eu lembro daquelas palestras da década de 90 do Padre Jonas, hoje Monsenhor Jonas da Bíblia, eu fico pensando assim, né? O que ele falou profeticamente já aconteceu, já está muito além do que ele falou, muito além, né? Vocês tiveram a oportunidade de ver as fitas cassete sobre Nova Era da década de 90? Você teve? Vocês tiveram, não, né? Vocês eram criancinhas ainda, você também teve, né? Eu era criancinha. Então, eu não era criancinha também, não, eu era jovem naquela época. Então, isso tem uma dimensão escatológica. Jesus vai voltar quando? Não sei. Então, desse ponto de vista da visão escatológica, a gente precisa também entender o seguinte: que guerra é essa do ponto de vista escatológico? É uma guerra entre o Filho de Deus, que construiu uma igreja, a única igreja, e os inimigos dessa igreja que tentam a todo custo destruí-la e não vão conseguir. Só que se você também estuda os artigos do Catecismo, você percebe que a igreja, ela fala claramente que a vitória final da esposa de Cristo, da igreja, ela vai se dar no plano escatológico. O que a gente entende disso? Eu já li várias vezes, já conversei com pessoas que me deram referências sobre alguns místicos que falaram sobre isso, né? E quando o Catecismo fala que a vitória da esposa de Cristo, a igreja, vai se dar a vitória final vai se dar lá no plano, né?
da eternidade, a gente pode considerar a possibilidade que em determinado momento histórico, a gente não pode afirmar que isso vai acontecer, mas a gente pode considerar a possibilidade que em determinado momento histórico a instituição igreja seja considerada pelas instituições humanas como uma instituição vencida. Vocês entendem o que eu quero dizer? Já chegou lá? Não. Vai chegar? Não sabemos. Mas pode chegar? Pode. Né? Tem um místico que ele fala o seguinte, olha, ele compara isso com a questão do corpo de Cristo, né? A igreja não é o corpo místico de Cristo? Jesus, no processo dele, ele passou pela paixão, morte e ressurreição. Ele ficou sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro e um pedaço da manhã de domingo enterrado, né? Então, o que os inimigos de Cristo pensaram a respeito de Cristo? Ele foi vencido. Ele está enterrado. A igreja vive uma atualização de tudo que Cristo viveu na sua carne e na sua pessoa? Vive, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Então isso pode acontecer com a igreja? Pode, né? Então lembre que eu coloquei um pode e fiz questão de colocar em letras maiúsculas. Pode, tá bom? Ninguém sabe. Mas a gente percebe um processo que está agravando, né? E quando a gente olha para essa história, a gente percebe o seguinte, o mundo ocidental, ele cresceu em beleza, cresceu em riqueza, cresceu em conhecimento, cresceu em organização, essa coisa do mundo ocidental bonita, que faz a gente inclusive estar aqui, homens e mulheres aqui, ó, desse jeito, né? Completamente diferente dos povos hinduístas, dos povos islâmicos. Nós temos um jeito de pensar que foi dado pelo catolicismo, né? Então, quando a gente pensa nessa construção de toda uma civilização baseada na herança dada por uma igreja, a gente percebe o seguinte, Deus de fato quis criar um reino dele aqui na terra e no céu, no mundo, no universo, né? E a humanidade, ela tem vários grupos que se colocam contra este reinado de Cristo. Quem é que tem que mandar? Jesus. Quem é que tem que mandar nos povos islâmicos? Eles precisam reconhecer que Jesus é Deus, né? Mas se a gente ficar pensando assim, os povos islâmicos, os hinduístas, a gente afasta muito o nosso referencial. A nossa preocupação principal é com os cristãos, com os católicos principalmente, né? Com aqueles com os quais a gente convive, tá bom? Então, tendo falado dessas considerações iniciais aí, eu queria que a gente usasse esse material para tentar fazer um roteirozinho. Vamos fazer isso? Vamos tentar colocar algumas referências aí, ó. Os temas que eu pensei em abordar hoje, mas hoje eu estou vendo que não vai dar. Olha lá o roteiro, né? Pilares da fé católica, depois a Igreja Católica e a Constituição da Civilização Ocidental, Governo Mundial e Religião Universal, o que é isso? O que é Nova Era? O que é o movimento Nova Era? O que é a Revolução Civilizacional Anticristã? A temática da família e as aparições de Fátima. Na verdade, várias dessas coisas vão ser faladas nos outros encontros, tá bom? Então, vamos usar esse espaço embaixo aí. Você pode usar sua caneta? Vamos fazer um exercício para a gente participar? Pode ser? Para a gente tentar colocar alguns marcos cronológicos? Vamos lá. Séculos 1 até 11. O que a gente pode colocar aí? O mundo ocidental ele está sendo cristianizado. Então, o processo de cristianização está crescendo. E ele tende a atingir um apogeu. Coloque dessa forma, né? Então, a cristianização do mundo ocidental, a formação dos povos europeus, dos países europeus, a partir das cinzas do que sobrou das invasões bárbaras do Império Romano do Ocidente. Então eu sou meio ruinzinho de data, tá bom? Me ajudem aqui, por favor. Mas o Império Romano ele foi invadido pelos bárbaros lá no quarto século, mais ou menos, não é isso? Pelos bárbaros. Então o que a gente entende como Europa hoje em dia, a origem dos diferentes povos com as diferentes culturas, os alemães, os franceses, os italianos, os ingleses, aquilo ali tem uma origem nesses povos bárbaros que foram se instalando em diferentes regiões, né? Então, séculos 1 a 11, a gente vê que Deus ele tem uma sabedoria ao
levar a sede da igreja para Roma, porque Roma era a capital do Império Romano do Ocidente. Então olha que coisa interessante, né? Séculos depois, com um determinado imperador lá que determina que a fé católica ela é a fé oficial do Império Romano. Então isso é um ponto de difusão da fé por todos aqueles povos, né? Séculos 12 a 15. O que a gente pode colocar como referência aí? No século 12 já começa a surgir umas filosofias meio complicadas, né? Então, mas especialmente, vamos colocar o século 13. O que tem o século 13 de muito importante? A criação das primeiras universidades. No século 13 são criadas as primeiras universidades pela Igreja Católica. E aí, no século 13, logo no início do século 14, essa criação e a instituição do diploma, ela vai gerar um fenômeno que não era esperado pela Igreja Católica. E aí a gente tem um ponto de partida. Você pode colocar um asterisco aí no século 14, tá bom? Que a gente vai voltar nisso na semana que vem. Então, século 14, século 15, século 16, século 17, século 18, século 19, todos os séculos seguintes, eles colhem os frutos da criação do sistema universitário e eles colhem os venenos da arrogância espiritual de muitos que conseguiram o diploma das universidades brasileiras a partir do século XIII. Tá bom? Lá no século XIII, exatamente. Vamos pegar o terceiro item, século XVI. Qual referência? Lutero, 1507. É uma referência fundamental, né? Então vamos colocar... É interessante pensar 1507, 1807 foi Nossa Senhora Aparecida? Não, 17, desculpa, verdade. Não, mas é 1517 que Lutero propõe as teses dele, 1517, tá bom? Então, protestantismo. O item 4, séculos 17 a 18. Aí, os venenos filosóficos, eles destilam, eles ficam densos. Vamos colocar uns nomezinhos aí. Kant, Hegel. Então, Kant, Hegel, depois vocês vão conhecer o outro lá, Ludwig Feuerbach. Não se preocupar com esse nome agora não, tá? Mas, assim, nomes importantes para o crescimento do movimento ateísta. E para hein? Freud, ela vai poder me falar para mim. Mas Freud é século XX, né? 19, 20, não é isso? Para 20, pois é. Mas o século 17 e 18 a coisa complica filosoficamente. E uma coisa que vocês podem colocar aí, ó, essa antifilosofia começa a entrar dentro da igreja. Ela começa a ser usada nos seminários para também ajudar na formação dos seminaristas, tá? Então, aí, vamos continuar? Olha, vira a página aí, século XIX. Século XIX, quais as referências que a gente pode colocar? Marx e Engels, né? Podemos colocar Marx e Engels como referências. Industrial, né? Revolução Industrial. Já era a terceira Revolução Industrial? Segunda? Me ajuda aí, por favor. No final foi a segunda. Pois é, mas Marx e Engels propondo o sistema marxista. Vamos colocar um nome importantíssimo aí, Leão XIII, Papa Leão XIII, com a Rerum Novarum, né? E aí caímos no século XX. Mas antes de chegar no século XX, o que a gente já pode reconhecer como consequência se a gente tenta voltar no passado e a gente percebe que até o século XI você tem um aumento das características católicas dos povos ocidentais. Tudo tá crescendo, Aí começa o século XII para frente, você começa a perceber certos afastamentos. Afasta de lá, afasta de cá, né? Então, vamos pensar em alguns temas que lá no século XIX já eram complicadíssimos. Por exemplo, no século XIX, situação da mulher. O movimento feminista surge aí no século XIX, antes do século XX começar, né? Realmente a mulher tinha a sua situação social deteriorada neste século, comparativamente à situação que ela viveu, especialmente no primeiro milênio.
E nós precisamos refazer a nossa ideia e fazer uma justiça com a Igreja Católica, para com a Igreja Católica, porque o que nós aprendemos é que a Igreja Católica que foi a causa do sofrimento da mulher no final do 2º milênio. Isso não é verdade. Muito pelo contrário. No 2º milênio, a gente vai, ao longo dos encontros, a gente vai perceber características cada vez mais claras de um processo chamado descristianização. Então, no século XIX, a gente já pode considerar a Europa profundamente descristianizada. Então, já existem legislações, já existiam naquela época legislações que diminuíam profundamente os direitos da mulher na sociedade. Isso não foi característica do 1º milênio, né? No século XIX, com essa segunda revolução industrial aí, realmente o enriquecimento de alguns grupos de industriais, ele fazia com que algumas pessoas eram ricas, e a grande maioria das pessoas viviam num nível de miséria profundo, que se nós formos comparar a miséria que esse povo vivia naquela época com o que é a pobreza hoje em dia, a gente vai chegar à conclusão de que é difícil caracterizar o que a gente classifica como pobreza mesmo. Tem muita gente que passa fome de verdade? Passa, não passa? Passa aperto? Necessidade de um pé de coisa? Mas no século XIX a coisa estava bem mais grave, tá? Então o século XIX é um século que a gente pode tomar como exemplo do seguinte: foi se afastando da Igreja Católica, a situação social foi deteriorando, né? Século XX, item 6. 1907 eu coloquei o nome de uma encíclica, né? Essa encíclica nós vamos ter um momento só para discutir ela, tá? Discuti-la. Encíclica Pascendi Dominis Gregis. O Papa Pio X, Santo Pio X, ele toma uma atitude de contra-ataque. Ele percebe que, na guerra cultural, né? Ele percebe que o movimento modernista, com todas as suas antifilosofias, tinha ganhado muito espaço dentro da igreja. Ele percebe que essas antifilosofias elas estavam influenciando as novas gerações de padres que estavam estudando nos seminários, e ele aplica um golpe pesado. Ele é duro nessa encíclica, muito duro. Nunca vi uma encíclica de um papa tão duro quanto é nessa aqui. Rasga o verbo mesmo. E ele, quando a gente estuda essa encíclica, a gente entende claramente que o problema não é do século XXI. O mundo ocidental já estava num processo de descristianização gravíssimo na virada do século XIX para o século XX. A gente entende claramente isso quando estuda a encíclica Pascendi Dominis Gregis. Lembra da tradução, né? Ah, sim, a tradução. Obrigado, Marinês. O que é Pascendi Dominis Gregis? Alimentando o rebanho do Senhor. Apacentando. Pascendi Dominis, Senhor Gregis, o povo. Tá? Vamos colocar uma outra data aí no iniciozinho, 1917. Aparições em Fátima, né? Então, nós vamos também ter um momento só para discutir as aparições de Fátima. Nós vamos relacionar as aparições de Fátima com os tais erros da Rússia. Primeira Guerra Mundial também. Primeira Guerra Mundial. Nesse momento aí, você pode colocar outra referência. A grande crise teórica do marxismo. Pode colocar isso aí, muito importante. No final da Primeira Guerra Mundial, é o momento em que os neomarxistas daquele início do século XX, eles estavam vivendo o que eles mesmos chamavam de grande crise teórica do marxismo. E a gente acabou colhendo um tantão de veneno desse negócio, né? Eles estavam em crise e jogaram para cima da gente. 1920, criação da escola de Frankfurt. Sabe como é que escreve esse nome? Frank com K mudo e Furt com T mudo no final. Frankfurt. Criação da escola de Frankfurt. É um instituto de pesquisas sociais, de pesquisa acadêmica, formado por jovens, filhos das famílias mais podres de rico da Europa da época, e estes jovens, tinham já a mente seduzida pelo socialismo, e eles queriam dar a vida intelectual deles para poder transformar o Ocidente num mundo socialista. Então eles queriam usar da via cultural, né? Entre 1917, 1920 e 1930, a gente também tem uma outra figura importante, Antônio Gramsci, né? Antônio Gramsci, Gramsci,
Gramsci, Antônio Gramsci, um italiano, que não é da escola de Frankfurt, ele é um pensador independente, mas ele produz uma série de escritos chamados Memoriais do Cárcere, e ele vai dar um outro elemento muito importante para aquilo que a gente chama de revolução cultural. Então a revolução cultural, conforme a gente tem ela hoje em dia, essa guerra cultural que a gente vive, ela tem dois principais pilares no século XX. Ela está baseada no pensamento da escola de Frankfurt e ela está baseada no pensamento de Antônio Gramsci, né? Não são só eles, mas são dois pilares, digamos assim, principais. Neste período 1920-1960 é o período áureo da produção da escola de Frankfurt. Então, os venenos foram pensados década uma após outra, e quando a gente pensa na década de 60, com a revolução sexual da década de 60, né? As revoluções estudantis e sociais do ano de 1968, aquela crise mundial toda de sublevação contra qualquer tipo de autoridade, aquele lema, não faça guerra, faça amor, tudo isso a gente hoje entende que são produtos sociológicos planejados décadas antes na escola de Frankfurt. Então, boa parte da ideologia, das bases do pensamento da ideologia de gênero está aí, né? 1960-70 é a década da revolução, das revoluções, né? Então, 1960 e 70, o que a gente pode colocar como referência? Olha, a escola de Frankfurt já tinha conseguido criar uma série de lideranças que espalharam seus ideais, especialmente nos Estados Unidos e lá na Europa, em vários países. Então, especialmente no meio universitário, os jovens que estavam na universidade estavam recebendo já essa doutrinação, né? Não era mais uma fase só de pesquisa, mas era uma fase de aplicação do pensamento da escola de Frankfurt. E então, nesse período, esses jovens, especialmente os norte-americanos, aqueles que eram mais apegados aos seus princípios morais, eles já estavam sendo profundamente envenenados, só que na verdade eles precisaram ser submetidos a doses altíssimas de álcool e de entorpecentes e de drogas mesmo. E essa é a explicação Sexo, drogas e rock and roll. Para eles conseguirem fazer sexo em público com um, com o outro. Não existe outra explicação para a juventude norte-americana a mais assim, agarrada aos seus princípios morais naquela época. Então foi um boom, foi um pé na porta, né? Tem a expressão chamada pé na porta. Existe uma estratégia de manipulação psicológica, inclusive, que tem esse nome, pé na porta, aquela coisa que para poder romper mesmo. Então, na década de 60, nós temos uma primeira geração de jovens que estão completamente perdidos, especialmente no ambiente universitário. Eles estão se sentindo perdidos no mundo com relação ao sentido da vida, estão questionando a religiosidade judaico-cristã dos pais, uma crise existencial profunda. O que entra para poder suprir esse buraco existencial profundo? As crendices da nova era. A nova era despeja todo o seu caldeirão de espiritismo, de cristais, de gnomos e de hare, aquelas coisas que vocês veem nos vídeos, sabe? Aquilo é despejado em larga escala na década de 60, porque era uma geração de pessoas que estavam perdidíssimas. O que é o mundo? O mundo tem sentido, a minha vida tem sentido. Então a nova era, ela entra ocupando esse vácuo, e a gente tem até hoje tudo isso, né? Bom, em 1994 e 1995, duas conferências da ONU que são marcos históricos. A conferência, eu sempre confundo qual que é qual, mas uma delas é em Pequim e a outra 95 é de Pequim e a outra é do Cairo. 94. A conferência da ONU de 94 é do Cairo, e a conferência de 94 do Cairo, e a conferência de Pequim na China em 95. Uma delas sobre desenvolvimento humano e outra sobre a mulher. Essas duas conferências são as conferências em que a gente pode dizer assim, que eles deram a rasteira estratégica no mundo ocidental, em termos da principal estratégia que eles planejaram décadas antes
tudo foi concentrado e dinheiro pesado foi investido nos ativistas do mundo inteiro para que essas duas conferências fossem dominadas e a gente ter o que a gente tem hoje em dia. Tudo bem? Então, essa colocação de referências aí, gente, é porque depois a gente vai, a gente volta, a gente vai, a gente volta, para a gente não ficar tão perdido, pode ser? Então vamos lá. Olha só, alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma colocação? Eu quis começar, né, colocando aqui Jesus, aquela cena do... Opa, não tem jeito. Do livro do Mel Gibson, porque na verdade nós somos a religião do Calvário e do corpo eucarístico, né, de Jesus vivo. Então, o primeiro tema, olha só, quais são os temas? Primeiro, pilares da fé da Igreja Católica. Nós vamos discutir isso agora. Depois nós vamos discutir essa relação, né? Nós vamos fazer lembranças de algumas coisas. Nós não vamos gastar muito tempo com essa temática. Depois nós vamos começar a discutir governo mundial e religião universal. A gente vai sempre ir voltar nesse tema. Não vai ser um tema que a gente vai discutir num momento só, né? Depois nós vamos caracterizar o que é a nova era, qual que é a origem supostamente filosófica e supostamente teológica. Não é nem uma coisa nem outra, ela não é nem filosófica nem teológica, é teosófica. É um movimento chamado teosófico, Nova Era, proposto por uma russa no final do século XIX. E aí depois a gente vai distinguir esse movimento do que é a Revolução Civilizacional Anticristã. Por quê? Porque quando a gente vê as denúncias feitas pelo padre Jonas Abib, o Monsenhor Jonas Abib, eu custei para entender que, na verdade, Nova Era, ela é um grãozinho de areia perto disso aqui, ó. A Revolução Civilizacional Anticristã, ela é muito mais ampla do que a Nova Era. Na verdade, a Nova Era ela acaba sendo um componente disso. Ambas. Uma ferramentazinha. É uma ferramentazinha, que quando a gente estudou na década de 90, a gente já percebeu a gravidade profunda do fenômeno, né? Mas ela ainda está muito restrita à questão supostamente religiosa, às crendices, etc. e tal. Energia. Mas a Nova Era ela já aponta para essa questão do governo mundial e da necessidade de uma religião universal, né? E a Revolução Civilizacional Anticristã, ela também aponta no mesmo sentido. Bom, aí depois a gente entra nessa temática da família. E por último, a gente fica feliz com o triunfo do Imaculado Coração de Maria, né? Então vamos colocar referências sólidas, né? Olha só, gente, isso aqui eu já discuti com vocês agora há pouco das nossas referências, marcos cronológicos. Igreja Católica, pilares da nossa fé. Por que nós somos conservadores? Você se considera um conservador? Todo mundo aqui se considera conservador? Ou alguém não? Se tiver alguém que não se considera, pode falar, né? Mas eu sou conservador. Por que eu sou conservador? Porque eu estou no século XXI e a história do século do Ocidente, da Igreja Católica, tem 21 séculos. Como que eu vou achar que aquilo que é ultra novidade sempre vai ser o melhor? Eu já estou convencido de que muitas coisas antigas eu preciso, inclusive, resgatar na minha espiritualidade. Eu estou lutando para isso até hoje. Tem muita coisa que eu ainda preciso voltar lá para trás, né? Outro dia eu vi uma crítica de um católico progressista falando o seguinte, que isso poderia ser chamado de... ele usou uma expressão lá, você está fora do tempo. Mas não, todos os tempos são da igreja. Então, tem coisas que não mudam, né? Pilares da fé católica. Vamos lá. Então você tem um esqueminha que você pode acompanhar aí, ó. Nós somos chamados povos abraâmicos. Sabia que existem 3 religiões que são classificadas como povos abraâmicos na face da terra? Os católicos, os cristãos são um deles, né? O povo judeu se considera o povo que foi gerado do filho do Isaac, né? Bom, e Jesus nasceu no povo judeu. E Jesus chegou falando lá que ele é Deus. E ele frustrou as expectativas dos judeus, porque os judeus esperavam um Messias político que iria restaurar a glória econômica e militar de Israel, né? E ele morreu numa cruz, e ele era filho de um carpinteiro, aquela toda coisa que a gente sabe, né?
E Jesus falou, eu sou Deus. E por causa, inclusive, dessa identificação dele com Deus, ele mesmo se reconhecia, é um dos principais motivos que fez com que ele fosse crucificado, né? Bom, Jesus fundou uma igreja, sabemos que essa é a igreja, inclusive, que tem 3 dimensões. Quais são as 3 dimensões da igreja? Igreja militante, padecente e triunfante. Padecente, nós. Militante, nós. Padecente também, mas nada comparável com a padecente do purgatório. Padecente do purgatório e triunfante. Santos no céu. Então, outras pessoas de outras religiões que forem para o céu, nós podemos afirmar quem vai e quem não vai? Não. Mas se um evangélico vai para o céu, né? Se um muçulmano vai para o céu, se um índio que vai para o céu, eles vão entrar em qual igreja? Católica, apostólica, romana. Já pararam para pensar nisso? Que lá no céu é a terceira dimensão, uma das 3 dimensões da igreja. Quem entra no céu, o céu não é o destino de todas as pessoas que morrem e que são salvas? Então vai entrar na igreja católica, apostólica, romana, porque é uma única igreja. E eu vou apresentar aqui uma prova do final do 1º século de que a igreja era chamada católica antes do 1º século terminar, né? E Jesus falou para Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Isso, inclusive, é trabalhado nesses 2 artigos do Catecismo da Igreja Católica que eu citei antes, da segunda vinda de Jesus, né? O que vai acontecer antes disso? Bom, quais são os 3 pilares da fé católica? Sagrada Escritura, Sagrado Magistério e Sagrada Tradição. Esse tripé aí, Então, nós não somos o povo do livro, nós somos o povo da palavra. Todo mundo aqui sabe essa diferença? Sabem bem isso? Preciso explicar? Não, né? Todo mundo sabe o que é dizer que a Igreja Católica é sinônimo de povo da palavra e não povo do livro? Nós sabemos que a palavra ela não está limitada a uma biblioteca que é a Bíblia. Isso é novidade para alguém aqui? Quem não sabia disso? Que a palavra ela tem a Bíblia como um dos componentes, mas ela tem a tradição apostólica como segundo componente, tão importante quanto a Bíblia. Se nós desprezarmos a tradição apostólica, nós vamos começar a lidar com a Bíblia como se fosse qualquer biblioteca, né? Então, essa é uma característica, inclusive, distintiva do católico para todo protestante, porque nós não abrimos mão desse segundo componente. Tá? Nessa página, eu não vou ficar lendo, mas eu coloquei uma série de citações bíblicas que mostram que nos próprios textos bíblicos já está explicado claramente a importância da tradição apostólica. Se nós pegarmos lá os últimos 2 versículos do Apocalipse, lá embaixo na página, olha lá, Apocalipse 22, 18 e 19, São João fala assim, olha, os dois penúltimos versículos da Bíblia inteira. Ele fala assim, se alguém ajuntar qualquer coisa a estes textos, ou se alguém retirar qualquer coisa destes textos, eu não sei qual é a expressão que ele usa, mas seja anátema, tipo assim, não está com a verdade, entenderam? Então, aí um dia eu estava conversando com um casal de protestantes que me convidou na casa deles e estávamos conversando sobre isso, né? Aí eu falei, eles me mostraram esses 2 versículos no final da Bíblia. Eu nunca conhecia. Aí na hora eu falei assim, quase que comecei a passar perto, depois eu pensei assim, mas aí tá aí, olha que interessante. São João, nos 2 últimos versículos da Bíblia, fala que se alguém tirar qualquer coisa desses textos, ou se aumentar qualquer coisa, não está com a verdade, né? Qual que é uma forma de você tirar ou você aumentar? Interpretando de forma livre, errada. Então a tradição apostólica nos dá o quê? Ela nos dá, olha lá em cima, ela nos dá a correta interpretação. Então nós temos certeza de que interpretamos do jeito que Jesus quis que fosse, desde quando ele falou até hoje, porque a tradição nos dá essa garantia, né? A tradição, ela também é considerada como uma transmissão oral. Então, é muito importante a gente entender transmissão oral como a forma, como essa... Misericórdia, o tempo está passando. Eu acho que vocês querem que eu pule e passe para frente? Não. Por favor, viu, irmão? Me ajuda, viu, Guilherme?
Tá? Então, a transmissão oral, ela foi o mecanismo principal de transmissão da mensagem, porque não existia um Novo Testamento organizado como temos hoje em dia. Nós sabemos hoje que isso é fruto de um concílio ecumênico que aconteceu do 3º para o 4º século. Os bispos se reuniram para decidirem em oração e em estudo quais são os livros do Novo Testamento que seriam considerados canônicos. Então, um punhado de evangelho apócrifo e várias cartas dos apóstolos não foram consideradas canônicas. Só de pensar nisso, a gente já entende o que é a tradição apostólica. A gente entende que naqueles 3 primeiros séculos a mensagem foi transmitida oralmente de uns para os outros, mas poderia ser transmitida por qualquer católico batizado, de maneira igualmente assim, todos poderiam ter a mesma autoridade para falar e ensinar? O que vocês acham? Viraria bagunça, não viraria? Nós acreditamos na unção da ordenação diaconal, presbiteral e episcopal, que Deus deu uma unção para isso. A igreja entende claramente que existe uma unção especial, né? Então, quem é que tem essa unção especial para ensinar da forma como Jesus quis que fosse? Aqueles, especialmente aqueles que fazem parte do Sagrado Magistério, né? Em união com o papado de todos os tempos e com todos os bispos que estão em união com o Papa, né? E uma coisa muito importante que a gente tem que entender é que o magistério, ele não pode agir à revelia da tradição e nem à revelia da Bíblia, não é verdade? Então, o magistério, ele é o guardião da palavra, ele é o guardião da tradição, mas ele não pode se colocar acima da tradição. Tem dois conceitos de tradição que o Papa Bento XVI coloca aqui em cima, que eu vou deixar para vocês lerem depois, né? Mas o Papa Bento XVI fala o seguinte, que a tradição, ela permite que se faça atualização permanente. Eu acho muito importante a gente fazer esse mergulho como um grupo de católicos no primeiro momento, porque tem muitas ciladas que armam contra nós em cima desse tema tradição apostólica. Exatamente pelo fato de que a tradição apostólica, olha a primeira definição que o Papa Bento XVI coloca aí, ela faz atualização permanente. Então, a atualização permanente não pode ser confundida com abertura para relativismo em qualquer área, especialmente teológico e filosófico, né? Qual que é a diferença? Vamos definir, todo mundo sabe a diferença de atualização permanente com relativismo? Quando uma proposta supostamente moderna, inovadora, né, que tenta ler os fatos da contemporaneidade à luz da fé, ela está de acordo com a atualização permanente, quando que essa leitura, essa proposta, ela significa uma relativização da fé. Então, para fazer essa distinção, a gente tem que entender o seguinte: o que é atualização? Atualizar é aprofundar o conhecimento daquilo que já foi plenamente revelado em Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, a igreja nos ensina que não falta mais nada para ser revelado. A revelação está 100% feita. Jesus é o centro da revelação. Antes de Jesus vir ao mundo e terminar toda essa missão aqui na Terra, a revelação estava completa? Não. Deus estava se comunicando didaticamente com a história do povo hebreu. Aí Jesus nasce, tem toda a vida de Jesus, né? E aí chega o momento final da missão de Jesus aqui na Terra. Então a revelação está toda feita. E as cartas apostólicas, elas fazem referência ao centro que é Jesus. E o Antigo Testamento fazem referência ao centro que é Jesus, né? Então, Jesus é a palavra. E o que ele falou é 100%, não tem mais nada para ser revelado. O que a igreja tanto estuda ao longo dos séculos? Porque a igreja entende que ela vai compreender cada vez mais profundamente quanto mais ela estudar. Então isso é atualização permanente. Um exemplo, Papa João Paulo II foi o primeiro Papa, acho que foi sim, Papa João Paulo II, ele teve que escrever uma encíclica para poder falar para o mundo a respeito da ética
dos processos de manipulação de embrião humano, né? Então ele falou claramente, olha, não existe ética nenhuma nessa questão, porque é vida humana. Mas ele teve que usar de uma linguagem teológica atualizada. No século XIX teve algum papa que precisou falar disso? Não existia engenharia genética naquela época. Então a atualização é isso, né? Posso fazer uma acréscimo? Pode. Essa questão de atualização, por exemplo, a palavra antes que ele usa é a respeito do sacramento. O sacramento é a atualização da vida de Deus na Terra, assim, através da igreja. São os efeitos que Deus concedeu à igreja para santificar a todos. Isso é a atualização que a igreja faz no mundo. Ou seja, é causar os efeitos de Deus no mundo. Que não dependem através do tempo. Da igreja. Presentificar, né? Então, se você for fazer uma analogia com a palavra, é presentificar. Nesse caso, essa atualização permanente quer dizer que é algo que é de Deus, ou seja, fora do tempo, que ele consegue causar um efeito que vai durar para sempre. Exatamente. Entendeu? Essa atualização permanente significa a vinda de Deus ao homem e que é para sempre. Por isso que é uma atualização permanente. Porque como você jogar uma bola, o efeito que você fez, pronto, a bola rolou, acabou. Essa atualização, esse efeito seu é momentâneo. Mas Deus, o efeito da ação de Deus é permanente. Ele nunca faz algo e depois... O que é o santo sacrifício? O santo sacrifício, a missa, é a atualização da morte e ressurreição de Jesus, né? Então é o Calvário presente agora, porque para Deus não existe tempo, não é isso? E aí Deus, que não depende do tempo, ele ajuda a igreja a compreender as peculiaridades de cada momento, porque a ciência cresce, tudo cresce, Deus vai ajudando a igreja a compreender cada momento de acordo com as suas circunstâncias, né? Beleza, então vamos para frente. Lá no meio da página, gente, eu queria que vocês depois dessem uma lida lá em Colossenses 2, 4 a 8, estão vendo aqui embaixo? Essa palavra de Colossenses 2, versículos 4 a 8, ela é muito interessante, porque São Paulo está falando para a gente tomar cuidado com os discursos sedutores. Então, a palavra fala tudo, né? Hoje em dia, o que nos pega são os discursos sedutores. É a defesa da dignidade da mulher, é a qualidade de vida do nascituro, e é a questão da preservação do ambiente, a preservação da Amazônia, né? Então, é a defesa das populações aí que são consideradas, como é que fala? Minoritários, essa coisa toda. Então os discursos são muito sedutores. Se a gente não tomar cuidado, a gente cai e a gente assume Começa a defender, né? Começa a defender, tá bom? Então, vamos passar? Eu prefiro que a gente depois deixar isso como referência para a gente ler, né? Acho que não há necessidade de ficar batendo muito nessa tecla não. Tema 2. Igreja Católica e construção da civilização ocidental. Aqui é o momento em que a gente precisa fazer um esforço muito grande para poder desfazer as mentiras que nos ensinaram, né? Eu coloquei algumas referências aqui embaixo, não tive tempo de listar outras, tá? Mas eu estou pesquisando alguns historiadores que o Felipe Aquino cita nos livros dele, e eu só de pegar a sinopse na internet de fontes muito seguras eu já fico impressionado com a visão dos historiadores antes da década de 60. Façam essa pesquisa para vocês verem. Depois eu vou colocar algumas sugestões aqui, tá? Olha lá em cima o item 2.5. Dignidade do ser humano. O que esses historiadores falam de colaboração da fé católica, da Igreja Católica, para que o ser humano crescesse em dignidade? É uma coisa que não tem nada a ver com o que nos ensinaram. Por exemplo, a Igreja Católica, ela defendeu o sistema escravagista. Mentira. É uma visão completamente errada e, inclusive, isso vem de uma visão equivocada da interpretação da palavra servo, né? Então, o que era servo para os povos antigos? Não tem nada a ver com escravo. A escravidão foi crescendo no mundo ocidental nos últimos séculos do milênio passado, exatamente... Oi? Renascimento. Com o Renascimento. O Renascimento é renascimento do paganismo.
Exatamente. Então começou a voltar toda a escravidão, a mulher começou a ser rebaixada novamente, porque antes a rainha era coroada junto com o rei. É o momento que o poder temporal tomou lugar do poder espiritual. Exatamente. A política passou a ser mais importante do que a igreja. Exatamente. Ok? E em termos de caridade, eu vou projetar uma figura aqui agora, mas se a gente for olhar para olha lá, Igreja Católica e Civilização Ocidental, né? Se a gente for olhar para a história da igreja, gente, vamos tentar listar umas coisinhas aqui. Vamos lá, o que a igreja deu para o mundo, né? A palavra de Deus, os mártires, olha que legal, místicos, doutores, comunidades de vida, orfanatos, lá no primeiro milênio, quase todos os orfanatos, quem é que construía? Igreja Católica, né? Universidades no século XIII, hospitais, quem é que construiu os principais hospitais do mundo inteiro? Igreja Católica. Os artistas, né, que viviam no meio, os padres da igreja dos 3 primeiros séculos, dos 6 primeiros séculos, que deram uma contribuição imensa para a filosofia, inclusive. Então a gente está falando da filosofia patrística, os corpos incorruptíveis, as congregações religiosas, os santos, diplomacia internacional, aparições de Nossa Senhora, milagres eucarísticos, a missa, santo sacrifício. Então, sucessão apostólica, eu estou com medo de colocar, filosofia escolástica, e vai, cientistas, e aí vai, né? Essa é uma pequena amostra. Então, a gente precisa entender essa história para a gente saber que realmente o mundo ocidental, toda a base dele está aí. Não tem jeito de ser de outra forma. Não tem condições, né? Tem um colega meu, que inclusive, um presbiteriano, muito amigo meu, que ele contou para mim assim, Galvão, eu estou tendo acesso a alguns estudos que mostram claramente que os povos lá do Oriente, aquele povo lá, os hinduístas e etc e tal, né? Eles não tiveram uma ciência tão desenvolvida quanto no mundo ocidental. Por quê? Porque o jeito deles pensarem o mundo não é esse jeito organizado do povo ocidental. Da onde que o ocidental tirou esse jeito organizado? Assim, tudo tem ordem, né? O jeito de pensar a ciência tem ordem, tudo tem o seu tempo. Da onde que tirou isso? Da fé católica, da filosofia católica, né? Então, nós somos esse povo aí. Só que a gente tem uma outra história para contar, né? Nós somos um dos 3 povos abraâmicos, junto com os judeus, é um povo abraâmico, os cristãos são um povo abraâmico e os muçulmanos também são um povo abraâmico. Se consideram descendentes de Abraão. Maomé fundou o islamismo no século 6 depois de Cristo, né? E agora a gente começa aqui a pontuar algumas divisões. A Igreja Católica do Ocidente e do Oriente teve um grande cisma em 1054. Então nós temos agora a nossa igreja irmã, né, católica do Oriente, que não reconhece o Papa como sua autoridade principal. Em 1517, Lutero começa o protestantismo. Em 1534, acho que Henrique VIII que funda a Igreja Anglicana, né? Calvino também, mais ou menos nesse período. Em 1857, um iluminado lá, Allan Kardec, ele cria um novo evangelho e a igreja continua, né, em cima disso. Por que eu estou colocando esse fluxograma que vocês têm aí? Porque quando a gente volta na história, nós começamos a perceber que os principais filósofos que deram as bases para o que hoje é a Revolução Civilizacional Anticristã e Nova Era, eles são dos países onde primeiro teve uma desobediência dessa. Da onde que vem a maioria dos filósofos que geraram o nosso problema de hoje em dia? Da Alemanha. O que aconteceu na Alemanha primeiro? Lutero desobedeceu a igreja. O rei Henrique VIII também ele se separou da igreja, né? A Inglaterra é o país de Darwin. Darwin fala coisas interessantes, mas Darwin também deu muito veneno para o mundo, né? A eugenia, só para poder falar um exemplo de uma consequência do pensamento de Darwin, a eugenia no século XX, né? O Allan Kardec, de onde que ele é mesmo? França. É francês, né? Olha o que a França nos deu hoje em dia. Como é que a França está? Né?
A França nos deu, inclusive, vários pensadores das escolas neomarxistas mais atuais. Tá certo? A Igreja do Oriente. Quem que é a Igreja do Oriente? Qual um país que é um exemplo que vive na Igreja do Oriente? A Rússia. Tudo bem? Quem que a Rússia nos deu? A Rússia nos deu Helena Blavatsky, que propôs a Nova Era, que escreveu o que era a Nova Era. A Rússia nos deu... Foi o primeiro país que testou o sistema marxista. A Rússia nos deu um daqueles ditadores que sugeriu para os filósofos alemães que lá estavam no momento da instauração do marxismo. Este ditador, não sei se é Stalin ou se é Lenin, qual dos dois, ele que deu a sugestão de que eles criassem um movimento marxista pela via cultural. Então estes filósofos jovens voltam para a Alemanha e eles fundam a Escola de Frankfurt. Antônio Gramsci, um filósofo marxista italiano, ele estava na Rússia na época da implantação da Revolução Russa e ele fica desgostoso com o que ele vê nas ruas, aquela sangueira toda, né? E aí ele volta para a Itália e ele é preso por Mussolini. Lá na cadeia ele escreve os memoriais do cárcere. A Rússia foi o país que aprovou o aborto em primeiro lugar no mundo. Foi o país que aprovou o divórcio em primeiro lugar no mundo. E Nossa Senhora fala que era preciso consagrar a Rússia, porque senão a Rússia iria espalhar os seus erros pelo mundo. Por que Nossa Senhora não falou da Alemanha? Porque a Alemanha foi o berço onde as ideias foram plantadas, mas a Rússia foi o campo de concepção no sentido prático da palavra, entendeu? E a Rússia é que lançou as ideias para disseminar no mundo, né? Por que é importante pontuar, infelizmente, o surgimento do Espiritismo? Porque o Espiritismo está na moda hoje em dia ou não está? A Nova Era ela aceita como religião assim, adequada para os seus moldes o quê? O Espiritismo é adequado, qualquer crendice é adequada, tá? A revolução civilizacional anticristã, quando a gente pensa nesse fenômeno do ponto de vista da construção de uma religião universal, é um outro termo, tá bom? Então vamos começar a acostumar com termos paralelos. Revolução civilizacional anticristã, ela está baseada na construção de uma religião universal? Sim. Ela aponta para a construção de um governo mundial? Sim. Esse governo mundial depende dessa religião universal para se sustentar? Sim. A Nova Era propõe as duas coisas? Os teóricos da Revolução anticristã propõem as duas coisas? De forma direta ou indireta. Tem uns que não estão nem a ver para isso, mas estão trabalhando para, né? Então, beleza, acho que é melhor a gente passar para um outro esquema. Antes de trabalhar essa questão, eu coloco aqui, olha, tem um momento, eu usei essa palavra arrogância, né? A partir do século XII você começa a perceber que tem alguns pensadores que se dão o direito de fazer filosofia à revelia do que a igreja sempre pensou. Como é que era o padrão de produção filosófica até século XII, século XIII, por aí? As pessoas que seguiam mestres na Igreja Católica, eles seguiam porque eles queriam aprender a cultura filosófica e teológica que a Igreja ensinava para o mundo. Então, era um comportamento completamente diferente, especialmente daquele que surgiu do século XIII para frente, porque aí alguns que se viram com a chance de conseguir o diploma, eles começaram a falar o seguinte: eu vou ter diploma, então eu vou ser reconhecido como autoridade. Então, eu posso pensar de um jeito um pouco diferente? Posso colocar uma vírgulazinha? Esse fenômeno começou a crescer, né? Então, por isso que eu gosto de usar essa expressão, arrogância cultural. A desobediência aumenta do ponto de vista cultural, né? A partir do século XII para frente, e XIII também. Mas vamos lá. Esse slide parece com essa figura de vocês, mas não está aí. Mas por que eu estou colocando esse slide aí, né? Porque os documentos da ONU e das ONGs esquerdistas que fazem esse trabalho por baixo dos panos, né? Eles propõem o seguinte: é preciso construir uma religião universal. Essa religião universal, ela... É preciso parar, né? Exato. Deu aqui, ó.
4 para as 9. 4 para as 9? Tá. Posso encerrar aqui agora. Tá. Eu vou só abrir esse ponto para a gente trabalhar na próxima semana, tá? Religião universal. Religião universal, ela é necessária para quê? Primeiro, para que o mundo se livre das religiões abraâmicas. Por que é preciso que o mundo se livre das religiões abraâmicas? Porque as religiões abraâmicas, os muçulmanos, os cristãos e os judeus, são muito apegados a princípios muito rigorosos do ponto de vista moral. Que essas religiões, elas são incompatíveis com a sustentabilidade socioambiental. Porque é preciso acabar com as guerras, é preciso acabar com essa característica do homem de pegar em arma, é preciso acabar com essa característica desses povos de se dizerem tão defensores da vida do ponto de vista de que não pode ter aborto de jeito nenhum, porque o mundo não suporta mais crescimento demográfico. Mas essas religiões não vão abrir mão disso de jeito nenhum. Isso é nas palavras desse funcionário da ONU, né? Então, a religião universal, ela vai ser o quê? Ela vai ser o quê? Ela vai ser um código de ética, de boa convivência das pessoas entre si, mas ela vai apontar para uma vida eterna? Não. Ela é uma forma de, como é que é a expressão mesmo? De imanentismo, né? Mas essa religião universal aceita as religiões chamadas originárias. Quem são essas religiões originárias? O hinduísmo, o budismo, as religiões dos povos, das tribos que vivem por aí e que ficam cultuando o Deus Sol e etc e tal. Por que essas religiões originárias são boas e elas devem ser trazidas para o corpo da religião universal que está sendo criada? Porque essas religiões, elas têm um discurso que encaixa bem com a questão da preservação do ambiente. E aí, e qual que é o mecanismo de construção dessa religião universal? Será que essa construção dessa religião universal, ela vai pela via da eliminação completa das estruturas cristãs, católicas, judaicas e muçulmanas? Não. A via é a via da infiltração para modificar o discurso gradativamente, de tal maneira que daqui a uns tempos, aquilo que no passado a Igreja sempre acreditou que fosse um saudável ecumenismo, essa religião universal agora ela vai apresentar na forma de um discurso no qual você não reconhece o que é católico, o que é protestante. Então você começa a caminhar num discurso supostamente ecumênico em que você tem que aceitar tudo. Tudo menos os princípios morais rígidos do passado. Entenderam? Então, onde que a gente encontra isso? Na semana que vem eu posso trazer essa referência. É um livro, chama Poder Global e Religião Universal. Vale a pena ter esse livro, do Monsenhor Juan Cláudio Sanarruia. Ele explica claramente essa questão. Tá? Então, para de fato terminar, por que é importante entender essa proposição da religião universal? Porque a gente começa a perceber que existem realmente grupos que fazem esse movimento dentro da Igreja Católica, infelizmente, e a gente tem que sofrer com esse embate interno e às vezes ser chamado de como é que chama a expressão? Retrógrado, mas outra palavra? Reacionário. Fundamentalista. Então a gente está recebendo um punhado de adjetivo aí, né? Então a gente vive esse embate interno, porque isso já está dentro da Igreja Católica, isso está dentro das igrejas protestantes, isso está no meio dos judeus, né? Então, terminando agora. E essa religião universal, ela é estritamente fundamental para que esse governo mundial se sustente. Será por quê? Né? Então, semana que vem a gente vai discutir governo mundial e religião universal. Só que a direção que eu quis mostrar hoje é a seguinte, que na verdade os elementos, olha lá, Rússia, França, Alemanha e Inglaterra, as principais nações que nos deram uma quantidade enorme de filósofos, que deram as peças de venenos que constituem esse leviatã, né? Revolução Civilizacional Anticristã. Essas nações, elas experimentaram, mergulharam
no inverso do que o Olavo de Carvalho explicou. O Olavo de Carvalho explicou que as nações que mergulharam na fé, elas deram multidões de santos e mártires, depois cresceram culturalmente, cresceram materialmente, né? E aí, uma desobediência, onde uma desobediência espiritual começa, outros venenos são herdados. Tá bom? Muito bem.